sabe o que eu achei interessante? Da questão 10 em diante, os alunos que participaram do meu ao vivo hoje começaram a errar. Então todo mundo foi muito bem até a questão 9. Da 10 em diante, não sei o que aconteceu. Vamos ver? Vamos lá? Vamos lá então. Questão 10, vamos ver o que aconteceu. Está clara e correta. Bem, houve gente marcando letra. Quem errou bem, marcou B. Mas a resposta é letra A. A letra A que está clara e correta. Crítica das duas pesquisas, cujo projeto ajudou a delinear. Bom, esse cujo tá lindo, ele traz ideia de posse, é o projeto das pesquisas. Ela quis colaborar com ambos os, depois de ambos tem que vir artigo, né? Ambos os grupos de estudiosos, apontando os lugares comuns, tá certo? O plural de lugar comum é isso, lugares comuns, que necessitariam ser evitados na análise das questões judaico-cristãs. Achei legal porque lugares comuns é um substantivo composto. E a regra de plural de substantivo composto é diferente da regra de plural de adjetivo composto. Isso eu achei legal porque isso veio na letra A. Então, o que a banca está dizendo? Ó, adjetivo composto, ó, judaico-cristãs é adjetivo composto. E a regra de adjetivo composto diz que o primeiro elemento do adjetivo composto, ele nunca se flexiona. Então, por isso que tá certinho, ó, questões judaico, não variou, cristãs. É diferente da regra de plural de substantivo composto, em que podem variar os dois. Aqui variaram os dois porque lugar é um substantivo e comum é um adjetivo, que são classes variáveis. Então, os dois vão ao plural. Achei muito bonitinha a letra A, por isso. A banca quis dar uma aula de plural dos compostos. Entendeu? Adjetivo composto, fica a dica. Somente o último elemento pode variar, nunca o primeiro. Vamos lá, então. Agora eu vou analisar as outras. Houve gente marcando B. Vamos ver. Dizendo que a B estaria certa, né? Mas não tá não, sabe por quê? Ó, olha a flexão do seja. Quando for inquirir o réu, sejam quais forem os argumentos. Os argumentos sejam. Pronto, já identificamos um erro. Sejam quais forem os argumentos já trazidos pelos advogados. Pelos advogado. É isso mesmo? Meu Deus! Será que foi erro de digitação isso, gente? Tô até estranhando um erro assim. Pelos advogados de defesa. Bom, vou considerar que não tenha sido erro de digitação. Mais um erro, tá? Então, ó, sejam advogados de defesa. Procure intimidá-lo. Esse lo está certo, retomando o réu. Procure intimidar o réu pela coerência de seu raciocínio e não pela verve indignada. Tá, beleza. Bom, então foram 2 erros na letra B, tá? Mas repito, depois eu vou dar uma olhada na prova, se veio na prova assim mesmo, ou se foi erro de digitação, porque achei isso muito, muito fácil, gente. Não é possível. C. Vamos ver a C. Os músicos ensaiaram a maior parte do repertório durante a semana, que era a última que tinham para fazê-lo. Falta de clareza total, né? Já vi um problema de clareza que ensaiaram a maior parte do repertório, que era a última que tinham para fazê-lo, e logo iniciaria. Como assim iniciaria? E logo se iniciaria. Iniciar-se, né? Ou você diz que alguém vai iniciar a temporada, ou você diz que ela vai se iniciar. E logo se iniciaria a temporada. Deixando para o fim os arranjos originais de que eles tinham grande preocupação. Não, quem tem preocupação com que eles tinham grande preocupação. Tá bom?
Então, achamos erros aí na letra C. Na letra D, ele diz assim, olha, não era razoável, como pareceu a grande parte, faltou o acento indicativo de crase. E outra, não era razoável as medidas? Não, não eram razoáveis as medidas propostas pelo líder comunitário. Motivo dos protestos generalizados que tantos se ressentiram. Quem se ressente com. Com que tantos se ressentiram. Ou podem se ressentir de. Mas está faltando uma preposição aí. Erro de regência. E a letra E diz assim. A letra E diz, a ideia de que deveriam ter prestado os primeiros socorros aos atingidos pelas fortes enxurradas, essa vírgula aqui está errada. Por quê? Porque ela está separando o sujeito do verbo. Há também um erro de concordância verbal, porque a ideia os atormentou durante anos, o que os motivou a se envolverem em muitos trabalhos voluntários. Bem, então vou aproveitar um pouquinho, interagir aqui com os meus alunos do ao vivo. A Paty me pergunta, Dri, as vírgulas na letra C estão corretas? Pode ser que eu não tenha analisado, vou analisar. Vamos analisar as vírgulas da letra C. Vamos ver se há algum problema. Os músicos ensaiaram a maior parte do repertório durante a semana, vírgula, que era, essa vírgula tá ok, porque está iniciando uma oração adjetiva explicativa, que era a última que tinham para fazê-lo. Ah, não, tá faltando essa aqui. Tá faltando aqui, ó. Ainda tem isso, né? Tá faltando essa vírgula. Essa oração adjetiva aqui sem sentido, né? Sem sentido essa oração. Ele colocou essa oração aqui no meio do período, usou uma vírgula, e é isso mesmo, Paty, ainda temos que colocar a outra. Vamos ver se há mais problema aqui. E logo se iniciaria a temporada, vírgula, deixando, essa aqui tá ok, essa vírgula tá ok, separando uma oração da outra. Não, tá beleza, separando a oração principal da oração adverbial. Faltou uma vírgula aí mesmo, Paty. O resto tá tudo certo, tá? O Fernando aproveita para relembrar a exceção à regra de adjetivos compostos. Eu nem procurei aprofundar aqui, mas vamos lá, vale lembrar. A gente fez aqui uma revisão de plural dos compostos e eu vou te dizer, você fazendo uma prova de alto nível, como é essa da FCC, putz grila, ainda cair plural de substantivo e de adjetivo, isso é cruel, né? Mas para facilitar a sua vida, eu costumo dizer o seguinte, olha, plural de substantivo composto. Então, rapidinho, só porque Fernando ali puxou a música, eu vou continuar. Ó, plural de substantivo composto, o que você tem que saber de plural de substantivo composto? Você tem que saber o seguinte, ó, uma regra e uma exceção. Qual é a regra de plural de substantivo composto? Regra de plural de substantivo composto é você pensar que tem que analisar as partes do composto. Então, você precisa olhar para as partes do composto e ver se são classes variáveis ou não. Por exemplo, ar-condicionado. Qual é a regra? A regra é você ver se são palavras variáveis ou invariáveis que formam ali o composto. Ar é uma palavra variável? Ar é substantivo, então vai ficar ares. Condicionado é palavra variável? Sim, condicionado, condicionada é adjetivo, então é ares condicionados. É sempre assim, plural de composto, de substantivo composto, você pensa sempre assim, tá? Mas existe uma exceção. Qual é a exceção? Isso aqui eu acho que é mais importante, sem complicar a sua vida. Entender que, de vez em quando, uma exceção é trabalhada em prova. Qual é a exceção? É aquela em que você tem dois substantivos no substantivo composto. A exceção é quando houver dois substantivos e o segundo substantivo especificar o primeiro, só o primeiro varia. Então fica assim, navios e escola, bananas, maçã, tá bom? Dois substantivos e o segundo especificar o primeiro, tá?
Isso é o que é mais importante. E de adjetivo composto, você tem que saber a regra geral. Qual é a regra? A regra é que só varia o último elemento. Então, por exemplo, se você diz assim, ó, blusas azul claras, só o último elemento varia, tá? E existe uma exceção que é se o último elemento tiver valor de substantivo com a expressão cor de implícita. Então, se o segundo elemento tiver um valor de substantivo, não foi o caso aqui, porque o segundo elemento ele era um adjetivo, claro, clara. Mas se o segundo elemento tiver valor de substantivo, verde, cor de água, por exemplo, aí nenhum varia. Aí nada varia e fica blusas verde água. É o exemplo também do azul marinho, porque é cor de mar. Entendeu? Eu gosto de ver desse jeito, dessa lógica. Senão é muito mimimi, muito detalhe desnecessário para FCC, tá? Mas foi ótima a sua intervenção, Fernando. Foi ótimo, porque a gente aproveita e faz uma revisão, né? Desse assunto que é chatinho, né? Então tá bom, agora eu vou para a questão 11. Na questão 11, como é que foram os meus alunos, hein? Não foi unanimidade a questão 11, não foi. Houve gente errando. Vamos lá? Na questão 11, o que a gente tem aqui? Quem errou bem a 11 marcou letra D. Então, estou olhando aqui as respostas que vocês mandaram. Houve gente marcando D. Só que a resposta correta é letra C, tá bom? Tá bom, eu vou analisar uma a uma. Agora é outro texto. Agora é outra prova. Aqui é Cefaz Rio 2015. A gente está entrando em outra prova, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho dela hoje e mais no próximo encontro, tá bom? Então vamos lá, vou devagar aqui, tá? Então vamos ver, eu vou analisar uma a uma. A ONU conta hoje 135 estados, tal. A banca quer trocar ao passo que por na medida em que. Não dá, né? Não dá. Dizer que isso não prejudica o sentido, prejudica. Ao passo que é igual a enquanto. E na medida em que é igual a porquê. Então, assim, ao passo que traz uma ideia de tempo concomitante, ao mesmo tempo. E na medida em que é igual a porquê. Ou seja, se você trocar um pelo outro, haverá prejuízo, sim, de sentido. Não é a letra A. Tá, vamos lá. Letra B. A banca traz uma expressão que é o a saber e pergunta se essa expressão introduz correção. O que é correção? Corrigir é retificar, né? Tá corrigindo? Não. Ele havia dito antes, olha, grandes potências, a saber, 4 ou 5 grandes estados europeus. Ora, ele não está corrigindo, ele está explicando. É uma explicação. Não confunda retificação com explicação. Letra C, que foi a resposta. O número dos estados multiplicou-se. É um aspecto e uma decorrência da descolonização. Ocorrem prosseguimento do texto por justaposição. Vamos devagar. Adriana, o que é justapor? Justapor é colocar orações ao lado. Justapor é pôr ao lado, sem nenhuma conjunção. Então, de fato, houve uma justaposição. Por quê? Ele traz uma oração, o número de estados multiplicou-se e justapõe a outra.
é um aspecto e uma decorrência da colonização. Então, é importante você entender esse conceito de orações justapostas, né? Eu posso dizer assim, tentei, vírgula, não consegui. Quando eu digo tentei, vírgula, não consegui, o que eu tenho aqui? Eu tenho orações justapostas. Tentei, não consegui. Tá, agora eu vou deixar de fazer justaposição. Tentei, vírgula, porém não consegui. Entendeu? Legal, que bom que você aprendeu que é justaposição, que de vez em quando a FCC coloca isso em prova. Tá? É por lado a lado, sem nenhum conector. Então vai. Aí a banca ainda diz mais. Presença dos dois pontos, sim, presença dos dois pontos, marcando ausência de sequenciador. Realmente não há um sequenciador, né? Não há nenhum elemento que marque uma sequência textual antes, depois, nenhum elemento que indique aí uma sequência, não é nenhum sequenciador, só há dois pontos. E há uma elipse do sujeito? Ah, né? Porque qual é o sujeito do é? O número dos estados multiplicou-se. Para haver sujeito, ele teria que ter dito isso é... Pelo menos colocar um isso, né? Ou seja, elipse do sujeito é porque o sujeito não apareceu, certa? Aí o Fernando faz uma intervenção ótima aqui no ao vivo. Ele diz, Adriana, oração justaposta não deve ser usada na redação. Isso, Fernando. No final, a FCC está preocupada com a sua redação. Ela está dando uma dica. Duas coisas aí que aconteceram e que você não deve fazer na redação. Primeira é colocar orações justapostas. Tem que colocar conector. As orações justapostas, elas dificultam a compreensão do leitor. Um conector facilita. Primeiro ponto. Segundo ponto, elipse do sujeito. Não faça isso na redação. Não faça elipse do sujeito. Por quê? Porque tem que ter um sujeito. Aliás, esse é um dos motivos da FCC e outras bancas, né? Canetarem o aluno. Colocar um verbo sem sujeito. Isso é problema de coesão, tá? Quando eu corrijo as redações, eu cobro isso do aluno, porque isso dificulta a compreensão. Boa dica, Fernando, é isso mesmo. Tá, vambora. Achamos o porquê de ser a letra C. Mas houve gente marcando D. Vamos ver por quê? A descolonização modificou tal. Ah, eu achei essa D danada. Tá dizendo o seguinte... Está dizendo que o posicionamento da expressão ao mesmo tempo na frase denota a simultaneidade. Realmente, ao mesmo tempo indica simultaneidade. Até aqui tudo bem. Só que ele diz, denota a simultaneidade que é extensiva a todas as modificações citadas? Não. Ela não é extensiva a todas. Ela não é extensiva a essa. Porque essa aqui, ela foi acrescentada depois e ela é uma consequência. Se ela é consequência, ela é posterior. Ou seja, ao mesmo tempo mesmo, né, de ocorrer, de simultaneidade, de fato, só existe o quê? O estado, a vida. Só o estado e a vida é que ocorrem ao mesmo tempo. A modificação do estado e da vida. Mas a modificação da existência das antigas potências, isso é posterior. Por quê? Porque isso é consequência. A simultaneidade, portanto, não é extensiva a todas as modificações. Então, achei do caramba essa letra D, porque é para você anotar aí, o que é consequência, não é simultâneo. Uma relação de causa e efeito pressupõe uma anterioridade e uma posterioridade, porque uma coisa ocorre depois da outra. Demais. Muito bem feita. E a letra E diz assim, a descolonização modificou tal, a banca diz que esse até equivale a também. E acrescenta unidade de igual valor no conjunto argumentativo? Acabei de falar que não. Quando esse até vem acrescentar, ele não acrescenta uma unidade de igual valor. Na verdade, ela tem um valor diferente, porque ela é consequência. Então, de fato, esse até equivale a também. Mas ela não tem... Essa informação que o até acrescenta não tem igual valor no conjunto argumentativo. Como assim igual valor? Igual valor tinha isso aqui, ó. Modificou o estado
das relações entre os continentes, modificou a vida e até, por via de consequência, a existência. Na verdade, isso aqui é algo que tem um valor menor, porque foi consequência. Não foi a prioridade, foi consequência. A letra E e a letra D têm o mesmo raciocínio. Quem acertou a E tinha que ter acertado a D. Gente, questão 12. Questão 12 também não foi unanimidade no meu ao vivo, não. Houve gente, quem errou bem a 12, marcou A. Mas a resposta é letra B. Vamos ver por quê? Letra A. Transpondo a frase inicial para a voz ativa, obtém-se a forma verbal comandou. Vamos ver? A frase inicial qual é? A frase inicial é essa aqui. A evolução das relações internacionais foi comandada pela... Então, olha só, isso aqui é o agente da passiva. Esse pela é o agente da passiva. Se ele é o agente da passiva, então vamos lá. Ele vai virar sujeito, não é? Só que esse agente da passiva, ele é composto por dois núcleos. Pela emancipação e pela constituição de um terceiro mundo. Então, se eu tenho um agente da passiva composto, quando ele virar sujeito, o verbo vai para o plural. O comandada, que vai ficar no pretérito perfeito, porque o foi vai embora, vai mandar a carga temporal para o comandar. Não é assim, quando você sai da passiva analítica, sai o foi, joga o tempo verbal para o comandar, que vai ficar no pretérito, só que vai ficar no plural. Então não é comandou, é comandaram. Caramba, Adriana, eu não li até o final, eu sei, distração. Acontece, mas não pode acontecer no dia. Tá, beleza. A letra B diz, decidiu permanecer. O verbo que indica permanecer, a gente acabou de ver isso em outra questão. O verbo que indica a permanência de estado sinaliza a presença na frase de uma ideia não explícita. Gente, essa foi a prova de 2014 para o Rio, Cefaz Rio. Foi igual a mesma questão de 2013. Você vê que a FCC ela se repete. Então, assim, o que é o permanecer? É aquela história, né? Que você fala assim, meu bem, você permanece linda. Quando você fala que a pessoa decidiu permanecer, na verdade há um implícito aí. Qual é o implícito que existe no permanecer? Se ele decidiu permanecer, é porque ele já estava. Né? Você fala assim, eu decidi permanecer feliz. Qual é o implícito? O implícito é, eu já estava feliz e vou continuar. Então a ideia não explícita é, já estava. É uma continuidade de estado. Um estado que já existia. Meu bem, você continua linda. Qual é o implícito? Já estava. Meu bem, você permanece linda. Qual é o implícito? Já estava. Meu bem, você ficou linda. Qual é o implícito? Não estava. Entendeu? Demais. Demais, demais esse negócio de implícito. C. Considerado o respeito às fronteiras sintático-semânticas, a colocação de uma vírgula depois da palavra mundial mantém a correção da frase. Posso colocar a vírgula depois de mundial? Não posso. Por que eu não posso? Porque eu estaria separando o sujeito do verbo. A evolução das relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial foi separando o sujeito de verbo. Não pode. Não pode. Tá, então a letra C está errada. D. A substituição de por tanto tempo por há muito não altera qualquer traço de sentido? Não altera? Se eu trocar por tanto tempo por há muito, não vai mudar o sentido, não? Vai mudar. Porque ele está dizendo aqui, olha,
Na condição dos países que se tornam atores da diplomacia, dos que, por tanto tempo, nele só figuraram como objeto. Bom, quando você diz por tanto tempo, isso é um tempo passado. Tá falando de por tanto tempo lá no passado. Mas quando você troca por há muito, é um passado, há muito, tá querendo dizer que ainda continua, continuidade. Ou seja, é um passado que continua. Então, há uma mudança de sentido. É como se eu dissesse assim, ó, eu esperei você por tanto tempo. Quando você diz, eu esperei por tanto tempo, acabou, eu esperei, foi, acabou, não espero mais. Agora, eu espero você há tanto tempo. Até o tempo verbal tem que mudar. Por quê? Porque você está querendo dizer o seguinte, eu espero você há tanto tempo, ou seja, isso começou e continua. Eu espero você há muito tempo. Você está continuando, dá uma ideia de continuidade, entendeu? Sutil, mas existe. Por isso que a banca diz, não altera qualquer traço. Altera um traço, sim. Há uma mudança sutil. E a letra E? A palavra só equivalendo a mesmo ou próprio. Vamos ver se esse só equivale a mesmo ou próprio. Cadê o só? Decidiu tal. Só. Nele só figuraram. Peraí, desculpem. Nele só figuraram. Esse só não é mesmo próprio. Esse só é apenas. Traz ideia de exclusão. Apenas figuraram como objeto. Esse só é igual a apenas. Pronto, a letra E estava dizendo que esse só equivale a mesmo ou próprio. Não, não equivale a mesmo ou próprio. Existe o só que equivale a mesmo próprio? Existe, mas não era aquele. É esse aqui, ó. Ele só, ó, Mário, o chefe dos chefes, ele só fará o bolo de casamento, ou seja, ele mesmo, ele próprio. Aí tudo bem. Mas o só lá da frase original do texto era igual a apenas. Entendido? Já vamos para 13? Vamos. Então, olha, eu vou para o próximo vídeo, tá bom? Vambora? Próximo vídeo, questão 13. Questão 13 no meu ao vivo, todo mundo acertou. Vamos a ela, vamos lá.